Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os olhos abertos para ouvirdes a oração da teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompamos diante de ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias, capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida pela o fogo às suas portas? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado alguma coisa. Então lhes disse: Bem verdes vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Ela está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçam as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezando-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: Ó Deus dos céus, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edifiquemos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias, capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Sena, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas como as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cos, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Beraquias, o filho de Masezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram os seus pescoços ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam-na Jeoiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatia, o gibeonita, e Jadom, meronitita. Também homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo, e ao lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém, e ao seu lado reparou Gedaías, filho de Amurafe, e defronte de sua casa e ao seu lado reparou Atos, filho de Azabneia, e a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alois, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum,
E os moradores de Zanoa este edificaram. Eles levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Araquim. Este edificou, ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta de fronte reparou Salum, filho de Cozel, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e a cobriu. Ele a levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Sela, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbube, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte da Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção de fronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Elisibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Maremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasabe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias e filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaias, filho de Paros. Ora, os netinins habitavam em Ofeu, até defronte da porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre, grande e alta, até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos depararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois dele reparou Sadoc, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto. Outra porção depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos Nestinins e mercadores, defronte à porta de Micfacate, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os Orives e os mercadores. Neemias, capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas?
E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiros, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que tornavam a nós: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Em metade deles tinham as lanças, desde a subida da alva até a saída das estrelas. Também aquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvas de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com a sua arma à água. Neemias, capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigos nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos.
e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis, porventura não desvieis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: restituiremos, e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, eu fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvamos ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tomavam-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se juntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à mesa da mesa. Se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam. E de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias, capítulo 6. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra quando eu a deixasse que fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gasmo diz, que tu e os judeus intenta revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, ora, o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, e entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Matabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul, e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-os, os nossos inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque conheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Beraquias. Também as suas bondades contavam perante mim. E as minhas palavras lhe levaram a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Livro de Neemias, capítulo 7. E sucedeu, mas que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vos trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa, e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajudasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Miperete, Bigvai, Neum, Ebaana. Este é o número dos homens dos povos de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Satu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonissão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim,
655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Benzai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibedão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmaveta, 42, os homens de Kiriate Jearim, Sefira, Beerote, 743, os homens de Ramá, Egabá, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adite, Ono, 721, os filhos de Sena, 3090 e 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052, os filhos de Passur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ágaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Basal, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Azur, os filhos de Bezilei, os filhos de Meida, os filhos de Azar, os filhos de Bacos, os filhos de Cícera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorefete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os nefetins, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmela, Telazar, Querube, Adom e Imei. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomaram uma mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, e se chamou do seu nome. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245,
camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arratéis e 77 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns dos povos, e os netinins, e todo Israel nas suas cidades. Neemias, capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxera o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante das praças, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todos os povos estavam atentos ao livro da lei. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaias, e Urias, e Uquias, e Mazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbandana, Zacarias e Mesulão. E Esdra abriu o livro perante aos olhos de todo o povo, porque estava em cima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdra louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinando-se, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Benai, e Serabias, e Jamim, e Acube, Sebate, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem chorareis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, porque isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todos os povos, os sacerdotes, os levistas, a Esdra, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades. E em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte,
E trazei ramos de oliveira, e ramos de zambuzeiro, e ramos de murta, ramos de palmeiras, e ramos de árvores expressas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios das casas de Deus, e nas praças da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num. Até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Neemias, capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Boni, Serabias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serabias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o seu nome, o nome da sua glória, que está levantando sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos os seus exércitos dos céus, te adora. Tu és Senhor, ó Deus, que elegeste Abraão e que tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E chegaste ao seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras porquanto és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soube que soberbamente os trataram. E assim te adquiriste nome, como hoje se vê, e o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede, e lhe disseste que entrassem e a possuíssem a terra pela qual alçaste a tua mão, e que as havias de dar. Porém eles
Os nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão, porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benevolência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para os iluminar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e águas lhe deste na sua sede. Deste modo sustentaste 40 anos no deserto, aí falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbrom, a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinha dito aos seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos, e tomaram aquela terra, e abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, árvores de mandimento em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, e se voltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste nas mãos dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde o céu tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste liberdade, que os libertaram da mão dos seus angustiadores, porém, em tendo repouso, tornaram a fazer mal diante de ti. E tu os deixava na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, e convertendo-se ele, clamando a ti, tu ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia o livrastes muitas vezes. E protestantes contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelos que os entregaste na mão dos povos da terra, mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tem em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste,
e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra em que deste aos nossos pais que comerem do seu fruto e do seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade. Domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias, capítulo 10. E os nomes que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Saraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgal, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zarcu, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Ranzu, Bezai, Arife, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mazezebel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaias, Oséias, Ananias, Azube, Alois, Pilá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Eaias, Anã, Aram, Maluque, Arim, Baná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinins, e todos os que se tinham separados dos povos da terra, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos, finalmente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convinheram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado alguma fazenda e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós
puséssemos preceitos, impondo-os cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, e para o contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados das luas novas, para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sorte entre os sacerdotes e levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e o nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em toda a cidade da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estariam com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dízimo à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer oferta alçada do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias, capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinins e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel. Dos filhos de Pérez, e Maséias, filho de Baruque, filho de Col-Ozer, filho de Azarias, filho de Adias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maséias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e os seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Georão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242.
E Amazai, filho de Azael, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azircão, filho de Azabias, filho de Boni, e Sebetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a cabeça de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Milca, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração. E Badubuque, segundo os seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galai, filho de Gedutum. Todos os levitas nas santas cidades foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. O resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade, e os netinins habitaram em Ofel, Ezia, Gispa, presidiam sobre os netinins, e o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque haviam mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Masezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei em todo o negócio do povo, e quantas aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jacabizel, nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azazuzual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziglag, e em Macona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laques, e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom, e os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmas, e Aija, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, em Anatote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nabalate, em Lode, em Ono, no vale dos artifícios. Em algum dos vales habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdra, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Madias, Bilgal, Semaias e Joiaribe, Gedaías, Salor, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou Elisibe, e Elisibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonata, e Jonata gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefe da casa dos pais de Seraías, Meraías,
de Jeremias, Ananias, de Esdra, Mesulão, de Amarias e Joanã, de Melicu, Jonata, de Sebanias, José, de Arim, Adna, Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, Gineton, Mesulão, de Abia, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilgal, Samoa, de Semarias, Jonata, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada e Joanã, e Jadua, como também os sacerdotes até o reino de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefe das casas dos pais nos livros das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Elisibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e os seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graça segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias e Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, governador, e do sacerdote Esdra, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria e com louvores e com cantos, saltério, alaúde com harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias dos Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após dele ia Osanias, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdra, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonata, o filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, e Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdra o escriba ia diante deles, indo assim para a porta da fronte, e defronte dele subiam as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, desde a porta do peixe, a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, e o sacerdote Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaias, Elionai,
Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaias, Eleazar e Uzi, e Joanã, e Malqui, e Elã, e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraía, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus o alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nela das terras das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ali assistiam ali. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi, de Asaf, desde a antiguidade havia chefe dos cantores, e cânticos de louvores e ações de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias, capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para o amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Elisibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-se uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Elisibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmeras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com a oferta de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas que se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiro pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias dentre os levitas, e com ele Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhe encarregou a ele a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus me, lembra-te de mim. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques a beneficência que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado.
e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixes e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém, e contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós andais mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrisse até passado o sábado, e pus as portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Umas 2 vezes protestei, pois, contra eles, e lhe disse, por que passais a noite defronte do muro? Se a outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Naquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres adosditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo, e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar, e dar-vos íamos nós ouvido, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Elisibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio. Como também o concerto do sacerdócio dos levitas, assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.